O projeto em torno do livro A Colônia do Conde ele é importante sob vários aspectos, desde o trabalho de formar novos leitores e leitores de qualidade, ao movimento de traduzir para as crianças como aconteceu a formação da nossa cidade e da nossa região, que é a temática básica da obra. Eu me senti valorizado como autor ao participar dessa iniciativa em sala de aula e ver como a professora desenvolveu uma série de atividades com os alunos. Eles realizaram leituras em conjunto, eles formularam questionamentos, me fizeram muitas perguntas, eles exercitaram a imaginação sobre como aconteceu a colonização e eles visitaram pontos que são citados no livro. Entre os resultados desse projeto, eu destacaria o sentimento de pertencimento que é provocado nos alunos em relação ao território em que eles vivem e a autonomia que eles adquirem ao aprofundar o conhecimento sobre os nossos antepassados e como se deu o desenvolvimento da cidade até aqui. E também a compreensão de conceitos de diversidades, por conta das várias etnias que povoaram a nossa cidade. A importância de a gente estudar o projeto Raízes Culturais é que a gente também pode saber quem foi os primeiros povos que habitaram aqui. Que aqui habitaram, né? E o importante também é saber como foram os conflitos deles e como são as moradias e tal. Lá a gente aprendendo esse projeto, a gente também foi lá pro Museu Saltier, que lá a gente conheceu o Rogério Saltier. E também a gente viu várias fotografias com pessoas com nossos sobrenomes. Então pode ser os nossos antepassados. E a gente ficou bem feliz, na minha opinião, foi maravilhoso visitar lá. E também eu acho legal estudar isso por causa que a gente consegue saber mais sobre a nossa história. Olá, eu sou a professora Roneide Maria. O projeto Raízes Culturais, Valorizando a Nossa Essência, ele foi muito importante para nós. Eu trabalhei no 4º ano em uma das escolas e no 5º ano na outra. Então, envolveu a leitura contínua. Todos os dias a gente lia um pedaço do livro que serviu como principal fonte para o nosso projeto, que é A Colônia do Conde, do escritor Eliseu Demari. Fala sobre o foco, o berço da imigração suíço-valesana aqui no estado, que é aqui bem pertinho, né, no nosso município, na comunidade de Santa Luísa. Lá tem construções históricas feitas de pedra, de madeira, e tem também um museu que ele é mantido pela família Saltier, né, com registros históricos, muitas fotografias, mapas, lista de famílias com sobrenomes que vieram para essa região. Enfim, ele tem uma coletânea de documentos e objetos que relata como é que foi a chegada dos imigrantes aqui nessa região e de quais etnias eles são. Os primeiros ali então foram os suíços e depois vieram os alemães e italianos e outros, né? E esse museu, então, ele registra a história, um pouquinho da história de cada um que é aqui de Carlos Barbosa e região, porque muitos dos nossos alunos têm sobrenomes que estão lá, dos primeiros imigrantes, e não faziam ideia de onde eles tinham vindo, né? Então, a gente trabalhou bastante a leitura ali no dia a dia do livro, né? Contando a história da imigração, como chegaram os imigrantes, como se instalaram, e o registro histórico. Cada vez que a gente lia, a gente registrava os principais fatos, a gente pesquisava palavras desconhecidas, porque uma parte do livro tem palavrinhas assim daquela época que hoje em dia não é mais comum, algumas são os dialetos, né, dos imigrantes. E a gente, então, além de trabalhar a leitura e a escrita, a gente foi visitar ali os pontos onde começaram a imigração. Então, eles ficaram sabendo sobre a sua origem. E a parte final do projeto é a nossa viagem para Porto Alegre no dia 11 de novembro, a princípio, né? Que é para a gente conhecer o porto, saber onde é que eles atracavam ali com os barcos. A gente vai fazer um passeio de barco também no Rio Guaíba
e conhecer alguns dos locais onde se estabeleceram imigrantes quando chegaram ali em Porto Alegre. Muitos dos alunos que estão aqui, eu tenho 30 alunos no quinto ano de manhã e 20 à tarde, muitos nunca foram a Porto Alegre, então a gente vai para eles conhecerem os pontos que são citados no livro e para conhecer um pouquinho mais também, né, da capital, que era a capital da província na época. Esse, então, é um resuminho do nosso trabalho.